Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia, para quem não me conhece, e hoje eu vou falar um pouco nesse vídeo de como Deus fala conosco, né? Tem uma inscrita no nosso canal, a Noiva de Cristo, e ela pediu para eu gravar esse vídeo e o Espírito Santo me incomodou. E eu quero falar e compartilhar com vocês a forma como que Deus falou comigo, né? Não vou perder o nosso foco, que é de vida sentimental, e como ele falou comigo no tempo de espera, né? Porque quando a pessoa te pergunta como que Deus fala com você, automaticamente a gente lembra de uma outra pergunta, né? Como que eu faço para saber se é Deus ou se é o inimigo que está me enganando ou se é Deus falando comigo realmente? E isso é uma coisa bastante difícil de discernir quando a pessoa não tem conhecimento, né? Então, quando a gente ainda não tem conhecimento, a gente não sabe mesmo discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. Quando a gente é novo na fé, quando a pessoa ela é nova, convertida, tem pouco conhecimento da palavra, principalmente, pouco conhecimento das coisas de Deus, então ela fica mesmo confusa. E isso pode sim fazer você errar o alvo, perder oportunidades que poderiam ter sido aproveitadas, né? A Bíblia menciona do menino Samuel, né? Quando Deus falou com ele a primeira vez, ele pensava que era o profeta Eli, que estava chamando ele. E ele ia no quarto do profeta e falava: Eis-me aqui, o Senhor me chamou. O profeta falava: Não, eu não te chamei. Até que o profeta percebeu que era Deus falando com ele e falou: Quando você ouvir a voz, você fala: Eis-me aqui, Senhor. E ele foi aprendendo ali. E a gente vai aprendendo a discernir a voz de Deus da voz do inimigo, né? Afinal de contas, são duas vozes constantes na nossa mente. Porque a batalha, gente, não é no coração, é na mente, né? Porque a gente tem que agir pela mente. O coração é lugar de emoção e de sentimentos e tal. E Deus não fala através de sentimentos. Deus, ele é totalmente razão, né? Então ele não vai usar sentimentos para falar com você. Ele vai usar a razão. Entendeu? Então a batalha é na mente, é uma batalha travada na mente constante. Eu creio que desde quando a gente nasceu, né, existe um anjo e um demônio, né, do seu lado, cada um no seu ouvido ali, e você vai ser conduzido ou por um ou por outro, né? Afinal de contas, né, lá em Êxodo 23:20, a palavra diz: Eis que eu envio um anjo adiante de ti para te levar no lugar onde eu tenho preparado. Então Deus tem um lugar preparado para te levar em todas as áreas da tua vida. Só que isso vai depender de você dar ouvidos para a voz do Senhor, amém? E eu vou compartilhar o meu testemunho de como é que Deus fala comigo e como Ele falou. Eu gosto de falar muito no canal no tempo da espera, né? Porque esse é o alvo, esse é o foco, né? E Deus falou comigo no tempo da espera, ó, através do louvor, que eu creio que foi a primeira coisa que Deus falou comigo. Depois ele usou pessoas, falou comigo na igreja, na mente. Aí vem os pontos mais assim profundos, né? Que eu vou deixar para depois. No final vocês vão entender. Se você fica muito tempo sozinha ou sozinho, você vai perceber mais fácil quando é Deus falando com você ou quando não é. Agora, se você vive no meio de muita gente e uma família muito grande, coisa assim, é um pouco mais difícil, mas aí você se isola sempre um pouquinho, tira um tempo para meditar na palavra e depois você tira um outro tempo para ouvir o que Deus vai falar com você, porque você vai falar com ele primeiro em oração e lendo a palavra e depois ele vai falar com você. Então eu vou compartilhar um pouco de como Deus fala com a gente, amém? Eu creio que por causa da dureza do nosso coração, né, a gente já nasce na iniquidade, né? O rei Davi falou: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Me dá um coração limpo, Senhor, um coração quebrantado, né? Me limpa, quebra o meu coração de pedra, em outras palavras. Então, nada melhor do que uma boa música, gente, para quebrar o nosso coração de pedra. E eu percebi que as primeiras vezes que Deus falou assim comigo, que tocou em mim, que foi na minha alma, foi através de louvor, através de músicas, né? E eu vou compartilhar as vezes que ele falou comigo. Teve uma vez que eu estava desviada do Senhor e eu não orava mais. Tinha abandonado a oração, abandonado tudo em relação a Deus, a leitura bíblica e tudo. E um certo dia eu orei.
eu lembro que eu orei e falei, pai, eu não aguento mais essa vida não, essa vida torta, pai. Muda a minha vida, Senhor, me ajuda. E eu dependia de homens para me sustentar, para me ajudar, os testemunhos que eu já compartilhei com vocês. E eu orei e fui dormir. No outro dia cedo, um cara me ligou, né? Um cara que eu saía me ligou, querendo sair comigo, marcar um encontro comigo. E eu fiquei muito em dúvida quando ele ligou e eu pensei, meu Deus, eu posso confiar em Deus ou eu preciso do dinheiro desse cara? E ficou uma batalha na minha mente. Uma batalha muito grande na minha mente. Eu não sabia se eu ia sair com o cara ou se eu confiava no Senhor, porque eu lembrei da oração que eu tinha feito. Gente, e aconteceu algo extraordinário. E é tão lindo o que Deus faz e a forma com que Ele fala com a gente. Então, vale muito a pena você prestar atenção nisso. Senão você vai ser conduzido aí por vozes, né? Às vezes você vai ser conduzido pela voz de Deus e às vezes você vai ser conduzido pela voz do inimigo e a sua vida vai virar aquela coisa estranha, né? Que muitas vezes a pessoa que está de fora vai falar, nossa, afinal de contas, é uma pessoa boa ou ruim? Mas não é porque você está sempre obedecendo uma voz. A gente está sempre obedecendo ou a voz de Deus ou a voz do inimigo. A gente não tem essa autonomia, entendeu? Você pensa que tem, mas a Bíblia vai falar que o nosso corpo é templo de Deus, é morada dele, ele quer morar, ele quer habitar e ele quer te conduzir. Então, quando ele não encontra lugar para morar em você, tem algo estranho aí tentando se infiltrar, entendeu? Então a gente está sempre sendo conduzido por um anjo, essa é a verdade, né? E o inimigo está o tempo todo querendo te afastar desse caminho que o anjo quer te levar, né? E eu fiquei nessa batalha na minha mente travada, pensando, eu vou ou não vou, eu saio com esse cara ou não saio? Em outras palavras, eu peco ou, não, ou eu confio no Senhor? E começou a cantar na minha mente uma música linda, linda, linda. E a música falava assim, deixa Deus te ajudar. Ele tem ouvido a sua oração. Dê uma chance para Jesus. Ele não está na cruz. Ele está vivo e quer te abençoar. Gente, e aquilo cantava alto, alto na minha mente, como se tivesse ligado um rádio assim, ó, na hora. E eu fiquei ouvindo aquela música, mas o final foi triste, porque eu não confiei no Senhor. E eu cedi mais uma vez ao pecado e caí. E vivi aquela vida ali prostrada por um bom tempo, né? E teve uma outra vez também, que ele falou comigo através da música, foi quando eu me reconciliei com ele e eu voltei para ele, ele me resgatou do mundo. E eu falei, né, quando foi o último dia que eu usei as drogas, né, que eu fiquei nas drogas durante 9 meses. É um vício maldito, maligno, uma coisa muito difícil para sair, um laço do passarinheiro. Aí Deus conseguiu me tirar e eu falei para uma amiga minha, eu falei, eu vou numa igrejinha que tem ali perto. E eu quis ir para essa igreja porque eu queria agradecer, porque ele tinha me livrado da morte, né? Eu fui sequestrada por um traficante, uma confusão total. E eu corri muito daquele cara, consegui escapar e ele queria me matar. E meu pé ficou todo machucado, porque como eu corri muito, eu perdi meu chinelo, perdi chave, perdi tudo que eu tinha na mão, celular. E eu fiquei com os pés todos machucados, porque eu corri uns 2 quilômetros até encontrar ajuda. É um testemunho que eu compartilho outra hora, né? E aí eu queria ir na igreja para agradecer a Deus, porque eu vi ele me livrando da morte mesmo, assim, de uma forma sobrenatural. Quase que inacreditável até. Aí eu falei para essa minha amiga, falei, eu vou naquela igrejinha que tem ali. E eu fui na igrejinha, né? Quando eu entrei na igrejinha, gente, estava lá, a abertura do culto, o cara com violão lá na frente, tocando violão, cantando um louvor que eu não lembro. E não tem como nem lembrar, vocês vão entender o porquê. A hora que eu pisei o pé na igrejinha, ligou aquele rádio bem alto na minha mente, começou a cantar. Nossa, ali o Espírito Santo me tomou mesmo, me pegou de jeito mesmo e me quebrou através do louvor, e não tem como. Quando você escuta a voz de Deus através do louvor, não tem como você não se render. O coração de pedra vai pro ralo. E ele começou a cantar na minha mente, uma música bem antiga até, que fala, um filho perdido, voltou arrependido, com os pés feridos, de tanto andar,
Só que cantava tão alto, gente, tão alto, que sabe quando você tá no meio de uma multidão e ao mesmo tempo você tá sozinha ali? E aquele louvor alto, alto na minha mente, eu fiquei assombrada. Eu falei, Deus, o que é isso que tá acontecendo? E cantava, cantava, cantava e falava, vendo o Pai alegre chorou. Uma coisa muito linda, um louvor muito lindo, e aquilo me arrebatou. E eu falei, meu Deus, como que eu vou deixar esse Deus? É impossível, né? Não tem como. É coisa linda, né? E agora eu vou falar, né, mais algumas formas de como Deus fala. Então presta atenção, se tem um louvor que fica muito na sua mente ou que te persegue, tipo, ouvi um louvor em casa, entrei numa loja, estava tocando, é Deus que está falando com você. Presta atenção, Ele fala mesmo de verdade, não é coisa da sua cabeça. E Ele fala também através de pessoas e na igreja. Você quer ouvir Deus falar mesmo, gente? Vai para a igreja. Ali Ele vai falar. Pode estar o mais pecador que for no altar pregando, Ele vai usar aquela pessoa, não pela pessoa, mas por aqueles que estão ali foram buscar Ele, não foram buscar o homem. E Ele vai falar também através de pessoas, quando Ele não tem acesso à sua fé. Tipo assim, você acredita em Deus em várias coisas, em várias áreas da sua vida, mas quando Ele não tem acesso em algo que você não crê, ele usa pessoas, né? Ele usa pessoas. Aí você vai falar, nossa, como que fulana, uma conversa boa que eu tive com ela, uma conversa legal, ou de confronto até. E às vezes você não percebe, é Deus que está usando aquela pessoa para te convencer, te convencer. Porque às vezes a gente fica esperando chegar um profeta, né? Orando em línguas, sapateando, liberando profecia. Deus também trabalha dessa forma, mas eu tô falando aqui com vocês nesse vídeo as formas que ele fala com a gente em particular, sem expor, tipo assim, na educação, onde quase ninguém percebe, é algo bem pessoal entre você e Deus, e você, eu creio que vai edificar e vai te ajudar, amém? Outra coisa, Deus fala na mente, né? Depois que Deus te convence aí no louvor, usa alguém e tal, e ele começa a ter acesso ao seu coração. Isso não é religião não, viu gente? Isso é desde quando a gente nasce e em determinado ponto da tua vida você começa a se render a esse Deus, né? A Bíblia fala que todo joelho se dobrará perante ele, né? Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos vão se dobrar. Ele começa a trabalhar na tua mente. Muito dificilmente a gente tem que acreditar no nosso coração. A batalha é na mente. Ele trabalha na tua mente, com a sua própria voz mental. É aquele tipo de coisa que você ainda não tem discernimento e conhecimento. Aí você fala assim, meu Deus, eu sabia que eu tinha que ter feito aquilo. Eu sabia que eu teria que ter ido naquele lugar. Ou você fala, eu sabia que eu não devia ter ido lá, bem que a minha intuição me avisou. Não é intuição, é Deus que estava te falando. Entendeu? E ele te fala de coisas boas, de livramento, ele te avisa do perigo, né? E a gente chama isso de intuição, mas na verdade é Deus que está falando com você, entendeu? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, gente, né? Então, ele fala na mente, com a sua própria voz mental. Você acha que é você que está pensando, você acha que é você que está imaginando, mas não é, na verdade é Deus que está falando. Da mesma forma também o inimigo. A batalha dele é na sua mente aqui, ó, com maus pensamentos, né? E ele usa pessoas também. Mas aí você fala, poxa vida, eu vou ter que dar mais crédito à minha intuição. Então dê mais crédito, porque é Deus que está falando com você. Amém? Outra coisa agora vamos mergulhar nas águas profundas, onde alguns querem mergulhar e outros têm medo, né? E aí critica e desacredita, mas amém, eu tô aqui pra fazer a minha parte, né? E reconhecer que eu sou o pó da terra. E eu vou falar tudo aquilo que Deus fez através da minha vida comigo mesma. E me abençoou muito. E eu aprendi também. No começo eu tinha muito medo. Pensa você ouvir uma voz ou algo estranho. Você vai ter medo mesmo. Vai falar, meu Deus, será que é Deus ou o diabo? Porque a gente imagina Deus uma coisa inacessível, né? E ele usa várias formas para falar com a gente. Quando ele vê que não tem jeito de um lado, ele usa de outro para falar com você. Olha que loucura. Às vezes que Deus falou comigo, agora é algo bastante pessoal, tá bom? E particular. Ele usa a voz de parentes e amigos para te convencer. Como assim usa a voz de parentes e amigos? Eu vou compartilhar um testemunho.
Teve uma vez que, eu vou ter que contar resumidamente a história. Eu tava comendo muito, acho que era ansiedade, sei lá, e eu fiquei muito gorda de barriga. Minha barriga cresceu e eu nunca tive barriga assim naquela época, né? Agora tem. E eu não tinha barriga nenhuma, mas aí minha barriga começou a crescer muito e eu fiquei feia. Assim eu me senti mal, né? Falei, nossa, eu tô muito barriguda. E eu tava me arrumando para ir na igreja. Aí já começa a ser um outro grau de intimidade com Deus, entendeu, gente? Aí eu tava me arrumando para ir na igreja. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ora e pede e fala. A palavra tem muito poder. Então eu não sabia que eu tava orando. Eu olhei pro espelho, falei, meu Deus. E eu falei assim, falei, pai, tira essa barriga, mesmo que para isso tenha que doer. Me arrumei e fui para a igreja. Gente do céu. E naquele dia eu tava num propósito, né, de jejum das 6 da tarde à meia-noite. E eu fui para a igreja. Quando eu cheguei dentro da igreja, que o pregador começou a falar e tal, a sorte que eu tava com uma amiga. Nesse dia eu não tava sozinha. Eu comecei, parece que alguém amarrou uma corda na minha barriga e começou a apertar, puxar, puxar. E eu comecei a ter dor, comecei a suar frio. Frio, frio, me segurar ali para não gritar de dor dentro da igreja. E a minha amiga falava, você tá bem? Eu falava, não, não tô bem. Eu falei, acho que eu vou melhorar, mas não melhorava. Fui piorando, piorando, uma dor insuportável. Parece que amarraram uma corda na minha barriga assim, aí foi apertando, apertando, e eu tive que ir embora. Aí essa moça me levou para casa, e eu cheguei em casa e eu tive ânsia de vômito e diarreia, né? E eu não lembro se eu vomitei, mas eu lembro que tive diarreia, passei mal e tal. E foi uma dor tão grande e uma coisa tão estranha que eu tinha que orar das 11h30 à meia-noite. E eu cheguei em casa, acho que era umas 8 horas, 9 horas. Depois que eu passei bastante mal, eu deitei e dormi, mas tipo assim, eu fiquei cansada de sentir dor, de passar mal, que veio um sono assim, um cansaço que eu deitei e dormi. Quando foi 11h30 da noite em ponto, gente, e eu dormi naquele sono profundo. Minha rua é um deserto, onde eu moro é um deserto, é um bairro muito tranquilo. Aí eu ouvi a voz de uma cliente me chamar na janela do meu quarto, que era direto para a rua. Ela falou, Silvia, e eu acordei na hora, porque ela chamou. Eu acordei e falei, meu Deus, não tinha nem noção da hora, né? Aí eu peguei e falei para as minhas filhas, falei, quem que tá chamando? Elas falaram, ninguém, mãe. Eu falei, não, é lógico que tá. Levantei rapidinho, abri a janela, abri a porta, não tinha ninguém. Aí eu olhei no relógio, era 11h30 da noite, e o Espírito Santo falou assim para mim, vai orar. Porque se eu não orasse meia hora dentro desse jejum, desse propósito, era de 21 dias, eu ia quebrar o meu propósito com Deus. Ia ser punk, porque eu ia quebrar o meu propósito com Deus, ia ter que começar tudo do zero. Eu achei tão lindo, o Espírito Santo me acordou com uma voz de mulher. E depois eu perguntei, eu falei, pai, por que o senhor usou essa voz? Que coisa estranha, se eu falar ninguém acredita, vai achar que é demônio ou que eu tô doida. E sabe o que Deus me respondeu, gente? Ele falou assim, filha, se eu falasse com a voz do Espírito Santo, com a voz suave, com a voz comum, você ia desobedecer, porque o cansaço era grande. E eu acordei porque eu achei que era alguém real me chamando, e era Deus me acordando ali. Resumindo, gente, no outro dia, a minha barriga tinha desaparecido completamente, estava tudo retinho, assim, ó, parece mentira, né? Mas Deus, ele trabalha em tudo, né, gente? É corpo, alma, espírito, é tudo, da cabeça ao pé. Ele tirou aquela barriga. E eu falei, né? Eu falei, mesmo que doa, pai. Ele falou, amém, filha. Você tá orando, amém para as tuas orações. Olha para vocês verem, é forte, hein? Outra forma que Deus fala, né? Espero estar ajudando, né? Então, como eu falei agora, que ele fala com voz de parentes e amigos, falou também comigo em voz de parentes, mas aí deixa para outra hora, fica extenso. Aí as águas mais profundas, Deus fala com voz de trovão. Tremendo isso, gente, coisa que eu nunca tinha vivido, coisa mais linda. Quando eu cheguei em Mogi, isso há quase 20 anos atrás, ele falou comigo com voz de trovão 2 vezes na vida. Uma vez foi quando eu cheguei em Mogi e eu fiz uma campanha de muito sacrifício, tal, coisa de batalha travada mesmo, sacrifício mesmo, suor derramando, jejum, oração, e ele me honrou. Ele me honrou e quando foi 3 horas da manhã, no último dia da campanha, eu tava dormindo e eu escutei uma voz de trovão. Pensa num trovão falando. E ele falou assim, eis que eu envio um anjo adiante de ti. Eu acordei na hora. E o Espírito Santo me encheu ali, aquela alegria sobrenatural de madrugada. E ele estava ali no pé da minha cama. Eu vi um anjo com um cajado na mão. Acho que era o próprio Jesus, né?
E a alegria foi tão grande que eu pensei assim, eu falei, o que eu pedi agora ele vai me dar. E eu pensei, na hora a gente pensa assim, uma casa própria, um carro, tudo que você quer. Aí eu peguei e fui no banheiro pra orar. Eu falei, meu Deus, eu fui no banheiro pra orar porque o meu ex estava dormindo alcoolizado do meu lado. E a primeira coisa que eu pedi foi olhar pra cara dele e falei, Deus, e ele, o senhor não vai transformar? Aí a voz de trovão falou assim pra mim, eu tô cuidando dele. Aí eu falei, eu vou orar no banheiro pro pingaiada não acordar e tal. Quando eu entrei no banheiro, gente, que eu tava pensando em pedir as coisas. Nossa, aquela alegria transbordou de um jeito que eu não consegui pedir nada. Só agradecer, agradecer. Comecei a agradecer pela vida de uma vizinha insuportável que eu tinha, que me perseguia. Uma alegria foi tão transbordante que eu não consegui pedir. Só consegui agradecer. Foi lindo também. E a outra vez que eu ouvi a voz de trovão, eu tava tomando banho e eu tava muito preocupada porque eu tinha que desocupar a casa que eu morava, né? E eu não via saída, né? Não via saída aqui no mundo físico. Aí eu peguei e tava tomando banho e lembrei dessa condição minha e eu falei assim, eu não sabia que tava orando também não. Aí eu falei assim, ai pai, faz a tua vontade. Gente, quando eu falei isso, ele só respondeu assim com voz de trovão. Ele falou, filha, mas eu vou te provar. Na hora que ele falou isso, me deu uma alegria sobrenatural, mas coisa assim de menos de 30 segundos, sei lá, muito rápido a alegria. E de repente veio uma preocupação que me encheu. Porque eu falei, meu Deus, mas como assim me provar? Que prova é essa? A partir daquele dia, nossa, eu andei pisando em ovos. Pisando em ovos, porque eu sabia que era verdade, eu ouvia a voz de trovão. Só que é uma voz que você escuta no espírito, é algo íntimo. É uma coisa que você precisa discernir. E Deus vai te conduzir por experiência e vivência. Amém? E aí eu fiquei muito preocupada. Eu falei, que prova? Como assim que o senhor vai me provar? Resumindo, a prova era eu fazer uma oferta de dinheiro numa igreja que estava dando início, uma igreja que nem era a igreja que frequentava nem nada. E depois ele testificou no meu coração que aquela lá era a prova que ele queria fazer de mim, de pegar um envelope e dar um dinheirão, R$ 500, coisa que eu nem tinha. Isso é algo bastante pessoal e particular, entendeu? Então Deus vai te dar discernimento. Diante de tudo isso, peça discernimento para ele. Peça sempre discernimento que ele vai te dar. E eu consegui ser aprovada por ele. Ele mesmo colocou o dinheiro na minha mão. Ai, gente, é loucura. Viver com Deus é muito lindo. O que ele quer é que a gente só acredite, dê o passo de fé, igual Abraão fez. Ele falou, sacrifica teu filho. Abraão pegou o filho e levou lá no monte para sacrificar. Chegou lá na hora, não era o filho dele. Tinha um cordeiro já preparado. Então ele que provê o cordeiro. Ele que provê tudo para você. Você só obedece. Ele só fala assim, quero ver se você tem coragem de entrar na minha vibe e na minha loucura. É isso. Entendeu? Aí você dá o passo de fé. Porque a maioria das pessoas fala, não, eu não tenho condição jamais. E ela fica ali sem fazer nada. Aí fica difícil também Deus operar na tua vida. Deus é Deus de loucura, gente. Né? Então, agora a última coisa, né? A penúltima, na verdade. Quando você está num nível de intimidade maior com Deus, que você começa a dar crédito para as vozes que você já ouviu e tal, e vai ali seguindo o caminho que o anjo preparou e quer te levar, ignorando todas as vozes do inferno, que eu vou falar daqui a pouco. Aí ele começa, aí é diferente, aí é loucura mesmo, aí é muito gostoso, porque vocês vão entender agora, gente. Vocês vão entender agora como é ouvir a voz de Deus, para resumir. Ele fala que nós somos templo dele, morada dele. E eu peguei e orei ao Senhor. Falei, pai, como que eu vou explicar para essas pessoas como que é ouvir a voz do Senhor? Porque é difícil explicar, né? É muito fácil viver. Aí ele falou comigo assim, filha, você não mora com o seu esposo, com as suas filhas? Eu falei, sim. Ele falou assim, então quando você mora com alguém, naturalmente você fica sabendo o que a pessoa tá falando, o que ela tá aprontando, o que ela faz. Entendeu? Então, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Então, se ele mora em mim, eu fico sabendo das coisas que ele fala, que ele faz. Né? Que nem eu tô aqui na sala gravando esse vídeo. Meu esposo tá lá no quarto, minhas filhas no outro quarto. Se alguém falar algo alto lá, eu vou ouvir e vou ficar sabendo. Né? Se minha filha falar assim, vou tomar banho, eu vou ficar sabendo, minha filha vai tomar banho. Mas como você sabe disso? Porque eu ouvi. Eu moro na mesma casa que ela. Então, o nosso corpo é morada dele. Né? Então, tem até uma passagem na Bíblia que ele fala, né? Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas.
Então, como que a gente fica sabendo? Tipo assim, o Espírito Santo de Deus que não se engana me revelou isso, tal. E vai e fala tudo da pessoa, porque ele quis revelar, você ficou sabendo. O Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. Ele é o começo, meio e fim de tudo, ele é onipresente, onisciente, e ele faz você ficar sabendo das coisas, né? Tipo assim, mas quem te contou? Fala, ninguém me contou, mas eu sei. Eu vou dar um exemplo, né? De uma experiência que eu tive com Deus, tipo, que o Espírito Santo faz a gente ficar sabendo das coisas. Por exemplo, eu fui convidada uma vez para participar do encontro de amigos e ia ter um churrasco, uma festa, e eu já não ia mesmo, mas aí um dia eu abri o olho assim e fiquei sabendo que uma moça que estava também para ir no encontro ia morrer no encontro. Falei, que loucura é essa? Essa moça vai morrer nesse encontro, vai acontecer alguma coisa muito ruim, sei lá, uma brincadeira de mau gosto, um acidente. E eu fiquei uns 3 dias orando pela moça, até que... E ela já tinha combinado que ela ia e tal. E depois ela desistiu de ir, e Deus confirmou de várias formas tal. E a gente fica sabendo, gente. E o Espírito Santo, ele revela, e a gente fica sabendo de todas. Ele fala, né? O Espírito Santo te ensinará a respeito de todas as coisas. Ele vai te ensinar quem é pilantra, quem não é. Ele vai te ensinar a respeito de tudo, entendeu? Tipo, ninguém precisa te falar nada, você fica sabendo. Aí alguém fala, mas quem te contou isso, isso? Fala, o Espírito Santo me revelou. Por quê? Porque você habita ali com ele, na mesma casa, mora junto, tem intimidade, entendeu? Então ele não esconde nada, gente. Ele revela tudo, revela em sonho, visão, né? Tem várias formas que Deus fala que se a gente for falar de tudo aqui, vai ficar muito extenso, amém? E por último, eu falei aqui da natureza. Deus fala muito através da natureza. Então, quando eu estava esperando, um dia eu estava no meu quintal, passou um pássaro voando em cima da minha cabeça, entrou dentro da minha casa, voou, e me deu uma alegria muito grande. E eu perguntei para alguém, eu falei, o que é isso? Um pássaro entrou dentro da minha casa e me deu uma alegria muito grande. E Deus usou a pessoa. E a pessoa que não sabia de nada, ela falou assim, isso é felicidade no amor. Tá, eu fiquei muito feliz. Só que aí depois eu quebrei minha aliança com Deus, com droga, com bebida, e quebrei minha aliança no tempo de espera e tive que começar do zero. No mesmo dia que eu quebrei a aliança com Deus, eu tava na sala da minha casa, depois de 2 anos, hein? Olha pra vocês verem, esse mesmo pássaro, o mesmo, eu bati o olho e vi que era ele. Ele entrou voando pela porta da minha cozinha, passou por mim na sala, sentou na janelinha assim de vidro, olhou pra minha cara, o pássaro. Olhou pra minha cara e o Espírito me falou, o Espírito Santo me falou através do pássaro. Ele falou assim, eu vim buscar a bênção que ia ser entregue para levar de volta para o céu. Você perdeu essa batalha, começar tudo do zero. E nesse mesmo momento eu vi o anjo bem cansado, bem chateado, bem para baixo, voltando para o céu com a minha bênção, que era o relacionamento na vida sentimental. Aí depois eu esperei mais 2 anos, né? Então Deus falou muito comigo através daquele pássaro. Então Deus fala de várias formas, né? E como a gente vai discernir quando é o inimigo que está falando? Ele usa na maioria das vezes a boca das pessoas. Então fuja de gente negativo. Gente negativa o diabo usa da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir praticamente. Para lançar seta na sua vida, para falar a palavra de desânimo, essas coisas, né, que a gente sabe. E o inimigo também. Ele fala através de maus pensamentos. Por isso que eu falei que é batalha travada na mente. Tudo que você pensa de ruim, você pensa que é você, mas não é. É o inimigo que está soprando na sua mente. Tipo, isso não vai dar certo. Olha pra mim, eu não vou conseguir nada na vida. Desiste, se mata. Tudo é o inimigo que está falando. Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então os nossos pensamentos eram para ser 100% de Deus. E quando você pensa algo estranho, ou até algo bizarro, né? Impureza, sujeira na mente, né? Essas coisas tudo vem de fora, entendeu? É seta para sua mente, não é coisa sua, basicamente. A não ser que você não tenha temor de Deus, né? Quando a pessoa não tem temor de Deus, quer viver uma vida torta, a Bíblia fala que Deus entrega a pessoa aos próprios sentimentos e pensamentos dela. Aí é diferente. Mas quando você serve a Deus, vem aquele pensamento sujo de fornicação, de pecado, de cobiça, você repreende, fala, sai daqui, Satanás, porque eu te rejeito, porque não é você que está pensando, é ele. E o inimigo também fala em voz audível. E ele é o acusador.
Então, geralmente a pessoa que está mais fraca e desviada de Deus e afastada, ela escuta até voz mesmo, né? Chamando ela na porta. Por isso que é por isso que eu falo, gente, pede discernimento para Deus, entendeu? Tudo aquilo que perturba você, tudo aquilo que te perturba, não é de Deus, é do diabo. Tudo que perturba a nossa mente, que tira a nossa paz, não é Deus que está falando. Bom, às vezes é também, porque Deus ele avisa do perigo. Mas uma coisa que você escuta alguém te chamar e aquilo te perturba, não é Deus. Entendeu? Quando é Deus, ele traz paz e ele não acusa ninguém. Toda acusação, tipo, você caiu num pecado, aí você se arrepende, mas mesmo assim vem acusação na sua mente, é o diabo, não é a voz de Deus. Aí ele fala pra você, não tem mais jeito não, você não tem jeito, você não muda, tal. É o diabo que tá falando. Então você não aceita, você rejeita e dá lugar pro anjo. Vou compartilhar a experiência que eu tive ouvindo a voz do diabo, gente. Quando eu estava esperando em Deus, eu estava em processo de libertação. E eu falava muito palavrão ainda, mas não constante. Tipo assim, quando acontecia alguma coisa, me dava um tique nervoso, uma loucura, e eu xingava um monte de nome feio. Depois eu queria me arrepender e não conseguia, eu ficava com remorso. E eu orei um dia, eu falei, pai, quando que eu vou conseguir abandonar esse pecado? Como que vai ser quando meu esposo chegar e eu xingando esses nomes feios? Nossa, esse cara não vai querer ficar comigo, mas nem a pau desse jeito. Aí Deus falou comigo na Bíblia, em Sofonias 3, ele falou assim, filha, no meu tempo eu te darei lábios puros. Mas aí, um dia eu tava deitada na cama, o diabo ele me acusou. Ele repetiu, eu tava meio cochilando, não tava dormindo. Veio aquela opressão assim que eu queria falar e não conseguia, queria me mexer também, não conseguia. E ele repetiu os palavrão que eu falava, pra mim me imitou, ele me imitou. Só que ele é tão sujo, tão imundo, que ele é o dono da imundícia. Para acusar mais ainda a minha mente, ele não me imitou falando os palavrão que eu falava. Ele falou coisas menores. Tipo assim, ele nem. Tipo assim, não vou nem falar o que você fala, de tão podre que você é. Ele falou coisas mais light, assim. Aí ele falou assim pra mim: remorso. Me acusando, né? Aí eu fiquei mal pra caramba, mas Deus me limpou disso, né? No tempo de Deus tem coisa que a gente que faz e tem coisa que só Deus pode fazer na nossa vida. Então o segredo é a gente tirar nosso coração de pedra e procurar ouvir a voz do Senhor constante, gente. Tá? Espero ter ajudado na simplicidade aí da palavra, né? E que Deus abençoe cada dia mais a vida de vocês. E Deus vai dar, assim, discernimento pra gente, pra vocês, de como ouvir a voz de Deus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Deixa seu like aí e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a todos e a todas.